Pois pessoal, daqui Hatrat. Quem me segue no Facebook provavelmente já sabe que eu a qualquer momento iria estar a gravar uma build, porque eu precisei de desmontar e voltar a montar todo o meu computador e aproveitei, gravei um tutorial, ou melhor, ainda vou gravar a seguir, um tutorial para quem está a pensar em montar o computador pela primeira vez. Os meus componentes certamente não serão iguais a muitos de vocês, mas as regras vão ser as mesmas, portanto se querem aprender a fazer pela primeira vez, fiquem até ao fim. Portanto, começando por uma resumida apresentação dos componentes, o processador, como muitos de vocês já sabem, está aqui ao FX 6300, vai ter overclock, portanto temos o TX3 com armaça para manter as temperaturas sob controle, Corsair Vengeance 8 GB de RAM e a nossa motherboard será a 970A UT3P da Gigabyte, também mais que preparada para overclock. Depois 120 GB SSD Kingston V300, nada de especial, mas mais ou menos obrigatório hoje em dia ter SSD. Para alimentar isto tudo, uma Thermaltake 530 watts, também é suficiente e já com alguma idade, mas ainda bastante competente, a HD 7850 da AMD, que como alguns sabem estará a qualquer momento a ser substituída este ano, mas dos 2 anos que me serviu ainda não me desiludiu, portanto ainda vai servir nesta build por mais uns tempos. Isto tudo irá entrar nesta Pegasus da Aerocool, que irão depois ver aberta e peça por peça como é que havemos de montar isto tudo. Portanto, começando pela motherboard, um dos melhores apoios que podem ter para a motherboard é a sua própria caixa. Lembre-se sempre disso, é à medida, não conduz eletricidade estática e portanto nem que stress por aí. Portanto, o que fazemos é tirar o nosso processador da caixa, costuma vir assim, os da Intel mais ou menos a mesma coisa, tiram o processador, eu vou mostrar aqui, e vão lá, o processador é isto. Já sabem provavelmente, se não, vão saber, aqui os pinos têm que ter sempre muito cuidado com eles. Nos processadores AMD os pinos estão no próprio processador, nos da Intel os pinos estão na socket da motherboard. Portanto, é preciso ter especial cuidado com os processadores da AMD e especial cuidado com as motherboards da Intel, ok? Portanto, depois para introduzirmos o processador na socket, tão simples quanto levantar aqui um pino que vai ter, eu vou pousar o meu processador, levantar isto, está pronto, e depois como saber a orientação, muito simples, as motherboards têm sempre um triângulo num dos cantos, portanto como podem ver neste processador o triângulozinho está neste canto aqui, significa que é aqui que vai ter que corresponder. Portanto os processadores da Intel é a mesma coisa, deixam cair o processador na socket, podem tentar abaná-lo para os lados, não para fazer pressão para baixo, ou para ver se está no sítio, e é suposto ele simplesmente cair. Se tiverem que fazer algum tipo de pressão, alguma coisa correu mal, ok? Está no sítio, fechar a tampinha e está instalado o processador. Depois, se o vosso processador vier novo em folha, não é preciso. Se for como o meu que foi retirado e estou a instalá-lo novamente, convém fazer várias passagens com álcool, ok? Só para eliminar potenciais resíduos que não vão danificar o processador, mas vão tirar eficiência na dissipação de calor depois quando o dissipador estiver instalado, ok? Portanto, aplicar massa térmica. Há muitos métodos que podem usar, e eu prefiro o deixar aqui uma pequena bolota no centro e depois simplesmente isto costuma ser suficiente para o tamanho do processador. Depois é só pôr o dissipador em cima e o resto vai se espalhar por si só. Muito bem, para instalarem o vosso dissipador,
procurem nas especificações do dissipador em si, vai haver algumas diferenças, sendo que a grande maioria vem com suporte para as principais sockets da AMD e da Intel, sendo um dissipador que não é de origem, não é? Se for o de origem, portanto só dá para aquela socket. Portanto, nos da AMD eu tenho a dizer que detesto o encaixe original da AMD e vocês vão já ver porquê, porque é de longe os menos práticos de se instalar. Este dissipador da Cooler Master utiliza os suportes de origem da socket, são estes dois aqui, que são relativamente fáceis de usar nos dissipadores de origem, mas quando utilizam um chamado aftermarket, não é? A coisa é um bocadinho mais complicada. Portanto, tem que se pousar aqui em cima. Para já, nesta fase do processo, não é preciso estar 100% alinhado, ok? Não se preocupem já com isso. Engatar dos dois lados e esta parte, se vocês tiverem instalado pela primeira vez um dissipador da AMD que utilize este suporte, vou já dizer, preparem para sofrer um bocadinho, é da praxe. Portanto, eu já consegui meter-me no sítio e agora, antes de apertar, é só ver se ele está mais ou menos centrado. Isto não tem que ser puramente milimétrico e assim que estiver é só fazer pressão para apertar e temos o nosso dissipador instalado. Um toquezinho para aqui para ali, suposto ver bocadinhos de massa térmica nos cantos, o ideal é que não espalhe para fora e portanto o dissipador está instalado também. Depois falta a ventoinha do próprio dissipador, não é? Portanto, neste caso está aqui, eu vou mostrar aqui o conector da CPU Fan. Na vossa motherboard procurem por CPU Fan e é onde irá ligar o conector, ok? Portanto, posicionam a ventoinha para o sítio mais próximo, de forma a o cabo ficar o mais próximo possível do conector, e neste caso eu acho que vou optar não sei, vou optar assim, por instalar assim, parece-me bem. Portanto, instalar a ventoinha no dissipador, nada mais simples, e depois, aqui isto apanha em câmera, depois aqui é só ligar o conector e, magia, está instalado o dissipador do processador. De seguida, instalar memória RAM. A memória RAM é muito simples de instalar. Relembro apenas, se a vossa motherboard for como esta e tiver dois slots de cada cor, podem ver dois pretos e dois cinzentos, isto é propositado porque eles irão funcionar em dual channel, portanto terão que instalar, se utilizarem dois slots de memória, usar os dois na mesma cor, ok? E quais são os dois primeiros que devem ocupar? Procurem no livro de instruções da vossa motherboard, porque apesar de normalmente não fazer grande diferença, em muitas motherboards é recomendado os dois primários e os dois secundários, e neste caso, portanto, são os dois de um lado de fora, portanto, este cinzento e este cinzento. Se eu usasse mais dois, iria ocupar os outros dois pretos. Ainda assim, não é muito relevante, mas porque fazer as coisas à sorte, podemos fazer direito, não é? Portanto, e para instalar, portanto, abrir aqui estas patilhas. Algumas motherboards só abrem as patilhas de um dos lados, não se preocupem, é normal. Portanto, aqui uma pequena ranhura irá corresponder aqui ao encaixe. Isto só entra de uma maneira e, portanto, colocar os dois extremos e apertar até os clipes irem para dentro. Portanto, ouviram isto a clicar, é o som normal disto encaixar. Fazer o mesmo ao outro e a quantos forem. E está. Pôr as restantes para dentro e temos a nossa memória RAM instalada. A esta altura podemos começar a pensar em colocar a motherboard dentro da caixa, porque a forma mais simples de pegar na motherboard é aproveitar o dissipador
para a levantar, ok? Resulta sempre, os dissipadores estão sempre bem fixos, se o instalarem bem e portanto muito simples até aqui. Muito bem, já temos aqui a caixa aberta, recomendo sempre deitarem a caixa para instalar a motherboard e aqui há um passo muito importante. Aqui onde eu estou a passar o dedo temos os chamados standoffs que neste caso já estão aplicados, que é onde a motherboard irá pousar. A caixa vem sempre com os standoffs necessários para o tipo de motherboards suportadas, ATX, Micro ATX, Mini ITX. Confirmem quais são os standoffs precisos para a vossa motherboard e instalem-nos primeiro toda a quantidade necessária e, por amor de Deus, nenhum a mais, porque se instalarem um a mais, ele vai estar em contacto diretamente com a parte de baixo da board e adeus curto-circuito, já foram à vidinha. O mesmo acontece se não usarem estes standoffs, estes elevadores aqui, porque se não os usarem, o que vai acontecer também é que a motherboard, assim que é ligada, está em contacto com a parte metálica da caixa e adeus também. Uma forma que podem fazer para ver se estão todos é procurar nos encaixes, onde tem aqui os encaixes para os parafusos, pousam a motherboard e veem se todos eles, se todos os buracos correspondem a um standoff. Se não tem nenhum a mais, nenhum a menos, aqui é daqueles casos que vale a pena voltar a confirmar, ok? Não perdem nada por isso. Aqui o chamado espelho. As motherboards vêm sempre com o espelho e portanto, normalmente, regra geral, a parte onde tem estas aberturas corresponde à parte de baixo da caixa, porque é onde irá estar os conectores de áudio. Portanto, isto conecta-se aqui atrás, tenham cuidado, alguns são extremamente afiados e posso-vos dizer que o computador do Smoke Off tem sangue meu, porque eu, como verdadeiro profissional que sou e que conheço estas coisas, cortei-me a pôr o espelho dele. Fantástico, não é? Portanto, tenham cuidado. Eu estou mais ou menos habituado a montar computadores e acontece-me, portanto, se não estiverem a contar com isso, mais probabilidade há ainda de acontecer. Sendo que as motherboards de melhor qualidade costumam, no processo de fabrico, dar só o cuidado de limar as beiras, portanto, para isso não cortar. Portanto, instalado o espelho, só tirar aqui esses cabos da ventoinha do caminho. Esta ventoinha, vamos arrumá-los para aqui. Ok, vamos usar a nossa motherboard, guiando-nos por o espelho daqui de trás, não é? Ok, aparentemente está tudo em posição, mais ou menos, alinhar por os standoffs e estamos prontos a começar a parafusar. Podemos guiar também nas conexões atrás, a ver se estão todas no sítio. E aparentemente sim. Portanto, podemos começar a parafusar. Portanto, está na altura de instalarmos a medusa, ou seja, a fonte de alimentação. A grande parte das caixas tem instalação da fonte em baixo. As que eu recomendo para gaming terão sempre fonte em baixo e, portanto, nada mais simples do que pensar primeiro antes de fazer, não é? Portanto, e neste caso, vai depender de caixa para caixa. O que eu vou fazer nesta é o que faço em grande parte das caixas, que é primeiro passar os cabos para a parte de trás, em grupo. Vamos ver se eu consigo passar este grupo todo primeiro. Ora, vamos lá. Por aqui. Para já não se preocupem muito com a organização disto. Importante é eles ficarem já todos de um lado de lá. Portanto, depois, como podem ver, é muito mais simples. Já está tudo aqui, encostá-la à parte de trás e é só uma questão de agora a parafusar. Portanto, vamos começar com os cabos maiores, que serão o da motherboard, o da alimentação da motherboard
e o da alimentação do processador. Entretanto, este cabo estará aqui a mais, mas nem por isso que eu vou precisar de lá à frente. Portanto, vou deixá-lo aqui assim. E vamos começar com o grande e espadaúdo cabo de 21 pinos de alimentação à motherboard. E portanto, ele vem assim separado. E neste caso é só deixar este conector a mais junto, porque todos os conectores vão ser precisos. Portanto, é só instalar aqui. Isto é comum em praticamente todos os motherboards. A localização é sempre aqui na parte direita do conector. É só fazer pressão até o pin de encaixe daqui do lado direito parecer que já está no sítio certo. Portanto, este pin da motherboard, este cabo de alimentação para a motherboard está instalado. Só arrumar já aqui o cabo mais para trás um pouco, que é assim que o vamos querer, para fazer um cable management razoável, digamos assim, e vamos passar para o de alimentação do processador. O de alimentação do processador fica neste canto. Em algumas caixas, prestem atenção, algumas caixas pode ser conveniente, nesta por acaso está facilitado, passar primeiro o cabo de alimentação do processador, só depois instalar a motherboard. E para vocês poderem ver qual é o cabo de que eu estou a falar, vou já mostrá-lo assim que o encontrar. Está a gente encontrar as coisas. Vou separá-lo dos demais. É este aqui, 4 mais 4, ok? Algumas caixas, melhor, algumas fontes vão precisar apenas de 4, outras de 8, portanto se for 8 é só juntar os dois e ligar à motherboard. Portanto, vamos passá-lo por trás e vamos fazer com que ele nos entre aqui por cima no canto onde vai ser ligado. Portanto, os primeiros 4 pinos já cá estão e os outros 4 também já cá estão. Agora é só conectá-los à motherboard. Portanto, os primeiros 4 já estão conectados, os outros 4 já estão conectados e temos aqui perfeitamente o nosso conector de 8 pinos para a alimentação do processador. Depois vem a parte que não devem ter medo e recomendo, independentemente de estarem ou não habituados ou de pensarem que sabem ou não isto de cor, convém ir verem a motherboard, que eu estou a falar do conector do painel frontal, que é onde vai estar o conector do botão de ligar e desligar, o botão reset, os LEDs de disco rígido, por aí fora. Portanto, vou só procurar no meio da medusa por esses mesmos cabos que andarão, já os encontrei, e portanto vamos passá-los por aqui e vamos lá ver então. Portanto, aqui friso, tem que ver caso a caso, vão ao manual de instruções. Como podem ver aqui, indica-nos Power Switch, Reset Switch, Power LED positivo e negativo e HDD LED positivo e negativo. Isto vai ter indicação às vezes na própria motherboard, mas no manual de instruções tem sempre, quanto mais seja positivo e negativo, não perdem nada, convém ver isso. Eu vou deitar a motherboard e vamos ver como é que começar a fazer isto. Portanto, aqui talvez uma lanterna, por exemplo, de telemóvel dê jeito. Esta motherboard tem tudo discriminado na própria motherboard e nunca pensem que sabem isto de cor, ok?
friso, eu penso sempre que não sei de nada, é para me obrigar a confirmar tudo. Portanto, vamos instalar agora o nosso SSD e os discos rígidos que eu vou usar aqui. Portanto, para SSD, pelo menos nesta caixa, muito simples. Só posicionar os conectores de preferência para a parte de trás, para os cabos ficarem lá atrás, não é obrigatório, mas a intenção, prevejo eu, seja para ter isto o mais limpo possível, em termos de arrumação. Portanto, neste caso será aqui aparafusado, se eu tiver jeito para fazer isto. Portanto, primeiro parafuso para o SSD. Aqui sinceramente basta 2 para o SSD, porque os SSDs não têm partes com movimento, portanto o SSD está no não tem nenhum mecanismo a mover-se lá dentro, como aos discos, portanto apenas 2 parafusos é o suficiente. Ele não sofre muito com possíveis vibrações, aliás, ele não emite vibrações. Portanto, agora vamos instalar vários discos que eu aqui tenho, e como eu não formatei o PC, eu pus aqui um post-it apenas para me indicar cada disco a qual conector SATA vamos ter que ligar para o Windows reconhecer tudo tal e qual como estava. E portanto, este disco corresponde a esta de baixo, vou procurar um que corresponda à de cima e vamos para este então. Portanto, para instalar um disco numa caixa destas é muito simples. Isto sai fora, abre, colocam o disco aqui dentro, procuram os encaixes onde seriam os parafusos, voltam a apertar e, magia feita, está o disco pronto para ser posto aqui dentro e é só pôr ali dentro e está feito. Eu vou instalar os restantes e depois vamos ligar isto, ou melhor, vamos ligar um a um à motherboard para depois não perdermos o fio à meada. Portanto, para ligar um disco à motherboard precisam de um conector SATA, não é? E portanto, o conector SATA liga ao disco rígido nesta parte aqui. Simples, só conectá-lo aqui e depois o mesmo conector irá aqui, o mesmo cabo irá aqui aos conectores SATA, ok?
Portanto, estão todos os discos instalados e ligados à motherboard. Depois iremos arranjar melhor os cabos um pouco. Vamos então agora conectar os discos à fonte de alimentação, porque não basta ligá-los à motherboard. Temos que os ligar à fonte de alimentação e, portanto, os conectores que vamos usar. Estes conectores que estão aqui são os conectores SATA para a board, para ligar à motherboard, falta-nos ligar ainda o SATA de alimentação. Portanto, os SATA são estes. E portanto isto basicamente é começar numa ponta e acabar noutra. Portanto, feito isto, vamos voltar à parte frontal da caixa. E o que é que vamos ligar agora? Vamos ligar o áudio frontal, o USB 2.0 da parte frontal e o USB 3.0. Portanto, vamos começar pelo maior, talvez por... ele vai ligar aqui, portanto vem por baixo. Se o cabo for suficientemente grande, eu acho que é, vai ser por baixo. E isto tem que vos indicar o USB 3 na motherboard, que é onde vai ligar o USB 3 do painel frontal. Relembro que para ligar as conexões da motherboard, confirmem sempre o livro de instruções, normalmente vem sempre muito bem explícito. Depois temos um outro conector que nos diz apenas USB, que corresponde ao USB 2.0, e depois tem o 1, o 2 e o 3, ligamos ao primeiro e, tão simples quanto isso, está ligado o USB do painel frontal. E falta-nos o áudio, que no próprio cabo nos indica HD áudio, e adivinham o que é que vai indicar na motherboard? Magia HD áudio. Da forma como eu estou a passar o cabo é que faz com que o comprimento não seja suficiente, portanto vamos ter que passar talvez por aqui, exatamente, e daí até não, mas pronto, fica conectado assim. Ora, ver se eu estou a encaixar isto direito. E já temos áudio no painel da frente. Portanto, eu vou tirar o USB 3 e vou passar assim aqui por cima. Só para depois ficar mais fácil arranjar estes cabos aqui. Portanto, o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer um pré-cable management e depois ligar as ventoinhas e a placa gráfica. Portanto, cable management, se não tiverem, recomendo comprarem, é muito barato, dá muito jeito, um conjunto de abraçadeiras, ok? E eu tinha uma tesoura por aqui, está ali, portanto vai depender da caixa. Esta caixa não é a melhor do mundo para cable management, ainda assim tem alguns apoios, é só uma questão de os usar para o efeito. Portanto vamos prender talvez aqui, e vamos prender este cabo aqui assim. Portanto,
Este cabo já não sai daqui. E já temos aqui uma abraçadeira. E agora, o quão justo devem ter os vossos cabos tão arrumados vai depender para já, da vossa paciência, da vossa caixa, e depois há um fator, que é, se vocês são daquele tipo de pessoas como eu, está constantemente a abrir a caixa e a alterar coisas, não ponham muitas abraçadeiras, não façam cable management muito apertado, porque vai ser muito mais trabalho. Se à partida é para ficar, façam o melhor que conseguirem, usando os espaços que tem aqui para abraçadeiras. Portanto, eu não costumo perder muito tempo com isso, porque eu conheço-me, eu sei que volta e meia vou estar a fazer alterações e portanto não vou estar preocupado em ter isto tudo muito bonito agora, ok? Portanto, temos aqui um cabo de uma ventoinha, de mais duas ventoinhas, e a outra vai ligar à fonte, vai ligar à borda, vai ficar na frente. Portanto, de uma ventoinha frontal que temos aqui, vamos usar este conector, que é o chamado conector Molex, que é um conector muito antiquado, mas que andei por aí a vaguear. Está ligado a uma ventoinha, está ligada outra ventoinha, e vamos pôr isto aqui, algures não sei onde, usando uma abraçadeira. Está feito. Portanto, eu quero isto aqui a dançar. Agora vamos passar este cabo, que é o que vai alimentar a nossa placa gráfica, para novamente para a frente. Já estão aqui. Portanto, agora podemos ligar a nossa placa gráfica e dar-lhe alimentação. Portanto, está aqui a nossa 7850 e nada de mais. Portanto, na PCI Express é só instalá-la aqui, está, e a parafusar. Tão simples quanto isso. Façam pressão na gráfica para cima enquanto a parafusam. A presa, ligar a alimentação. Portanto, esta gráfica só precisa de 6 pinos. Tendo em conta o comprimento disto, significa que estes outros 6 vão ter que ficar a passear aqui dentro da caixa, mas não é nada de grave. Vou só esconder estes dois que sobram, assim aqui, e portanto não fica super clean, mas fica funcional para qualquer alteração que eu queira fazer. Bem, está montada a nossa máquina, como eu tinha dito. Portanto, foi a primeira vez que eu fiz um tutorial de como montar um PC. É normal que eu me tenha esquecido de algum pormenor, ou melhor, não é ter esquecido, às vezes há coisas que são básicas para nós, que podem não ser para outras pessoas, e torna-se um bocadinho difícil diferenciar isso. Se houve alguma coisa que eu me esqueci de explicar, digam nos comentários, por favor. Eu mal posso responder. E portanto, se eu vi que houve pormenores que devia ter explicado com mais detalhe que não expliquei, num futuro tutorial de outra build, aproveito e melhoro essa parte, ok? Entretanto, a nossa máquina é a que vai ser usada, como sempre, para editar este vídeo, tal como todos os outros. Portanto, falta um caro painel e não era só isso. Não se esqueçam de deixar aí em baixo as vossas opiniões, sugestões para uma nova build, como é que eu irei fazer o tutorial. E era só isso, para não variar. Se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostaram, não gostem, subscrevam e até à próxima.